Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Segunda Blog Show. Este podcast que costumava ser um podcast, mas está vindo com material bem diferente de algumas semanas pra cá que vocês estão acompanhando. E hoje a gente está com um episódio muito diferente aqui, tá? Hoje a gente veio aqui na sede dos bombeiros saber todos os bastidores, como funciona aqui essa instituição que tanto faz pela nossa sociedade. E para isso, eu estou aqui com o Tenente Paulo. Tudo bem, Tenente? Tudo bem, bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado, Tenente. E a gente vai saber um pouco mais de todos os bastidores, um pouco da vida do Tenente também. E para começar, já queria perguntar para o senhor, Tenente, de onde veio essa vocação? Era um sonho ou foi uma oportunidade que surgiu na vida do senhor de se tornar um bombeiro militar? Então, eu acredito que o Corpo de Bombeiros, para mim, né, ele era uma coisa que tinha que ser, né? Eu trabalhei durante alguns anos em iniciativa privada e já com 27 anos de idade eu tive a oportunidade de prestar o concurso e ser aprovado, e ingressar na instituição. E desde então iniciei essa caminhada aí, né, que é a caminhada que me trouxe até aqui hoje. Como que é o dia a dia dos bombeiros aqui na sede? Vocês atendem muitas ocorrências? Tem ocorrência todos os dias? Então, a gente tem ocorrência todos os dias, às vezes um plantão um pouco mais tranquilo, às vezes um plantão um pouco mais apertado. O nosso efetivo é um efetivo reduzido, a gente tem poucos bombeiros trabalhando aqui. Nós trabalhamos num regime de plantão 24 horas, são 4 turnos de serviço de 24 horas e a gente atende em uma média de 10, 15 até 20 ocorrências por dia. Nós temos uma diretriz que regula o nosso atendimento, que pela estrutura, né, da forma com que a gente é organizado, aqui é um pelotão de bombeiros. Então a gente tem a incumbência de atender uma ocorrência ordinária, uma ocorrência de urgência e emergência, além de uma ocorrência de prevenção, simultaneamente. Então a gente consegue exercer, né, executar esse trabalho de acordo com a diretriz. E acontece por vezes de termos mais de uma ocorrência ao mesmo tempo. Então aí a gente precisa se desdobrar, mas ainda assim a gente trabalha com uma turma muito capacitada, né? Muito voluntariosa, o pessoal está sempre muito pronto e muito atento. Mesmo aqueles que estão de folga, às vezes se prontificam a vir para reforçar e apoiar, para que a gente não deixe a população desguarnecida, não deixe o usuário do sistema sem o devido atendimento. Ótimo. O senhor falou que atendem várias ocorrências por dia, mas como que vocês distribuem esse atendimento? Tem as equipes para cada tipo de setor? E outra pergunta também, Tenente, qual o tipo de ocorrência vocês mais atendem aqui? Então, a distribuição de pessoal, né, de equipes por tipo de ocorrência, não é uma coisa muito comum para a gente, não, dada a demanda. Então a gente tem pouco efetivo, bastante demanda. Então a gente tem treinamentos específicos, a gente tem um treinamento profissional básico que a gente faz anualmente e além disso a gente tem treinamentos periódicos, né? Todos os dias durante o turno de serviço a gente tem treinamentos, instruções, visando que todos os bombeiros estejam capacitados e aptos a atender às diversas ocorrências que surgem. Então a gente tem as ocorrências classificadas por natureza. A gente tem as ocorrências de salvamento, a gente tem as ocorrências de incêndio e a gente tem as ocorrências de atendimento pré-hospitalar, além daquelas de prevenção, vistoria, além de algumas denúncias, além de fiscalização em eventos, além de cortes de árvore, além de um óleo derramado na pista com risco potencial de acidente. Então são as ocorrências que surgem ao longo do plantão, além daquelas já ordinárias que a gente tem a devida classificação. Esse tipo de demanda, né, que surge de forma inesperada é justamente a natureza da nossa função. É justamente o que diferencia, né, o trabalho de bombeiro de alguns outros trabalhos, que a gente está de prontidão, né, o regime de prontidão ele já é prevendo isso. A gente não tem atendimento de ocorrência de forma classificada, de forma ordinária, de forma planejada. Infelizmente, os incidentes ou os acidentes acontecem e a gente é acionado e a gente tem que estar pronto para prestar o devido atendimento. Pessoal, para essa segunda parte, a gente está aqui em uma das viaturas de uso diário
aqui da equipe do Bombeiro Militar da nossa cidade. E eu estou aqui com o Sargento Douglas, que vai auxiliar a gente aqui nessa segunda parte da nossa gravação. Então, aqui nós estamos no interior de uma unidade de resgate. O atendimento pré-hospitalar hoje, ele é uma das maiores demandas que a gente tem. A gente possui no município a presença do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU, né? E que é um grande parceiro, nos apoia muito. Só que, às vezes, pela quantidade de demanda, ou por uma indisponibilidade de viatura, às vezes ou eles não podem ir, ou o contrário, às vezes nós não podemos ir, ou por uma dificuldade de efetivo, ou por estar empenhado em alguma outra ocorrência. Então esse trabalho de parceria, ele funciona muito bem. A gente tem o SAMU como um grande parceiro aqui no município, mas o serviço de resgate é um serviço que demanda uma grande quantidade de mão de obra nossa. Então existe uma necessidade de um desprendimento de treinamento, porque a gente tem que estar em constante treinamento. Os procedimentos, né, eles não são rotineiros, então não existe receita de bolo. Cada caso é um caso. O caso clínico do paciente A, da vítima A, não é o mesmo caso clínico da vítima B, então a gente precisa estar preparado para isso. A gente tem aqui nessa unidade de resgate o equipamento necessário para fazer uma estabilização e condução da vítima para o hospital. É uma diferença básica nossa para o SAMU. O SAMU ele já é regulado, né, por um médico, ele possui uma regulação médica que possibilita que eles executem procedimentos, por exemplo, de ministrar medicamento ou alguma manobra invasiva, coisa que no caso do Corpo de Bombeiros não é permitido. O nosso protocolo de atendimento pré-hospitalar não nos permite nem ministrar medicamentos e nem fazer manobras invasivas. Mas, ainda assim, a gente tem um conhecimento básico de primeiros socorros para estabilização, imobilização, condução e, se for o caso de intervir, no caso de uma manobra de RCP, caso a pessoa venha ter uma parada respiratória, uma parada cardiorrespiratória, uma obstrução, a gente está pronto. E para estar pronto tem que estar treinando sempre. Então os treinamentos nesse sentido são periódicos. A gente replica esse treinamento, inclusive. A gente recebe muitas solicitações de escolas, de empresas, para a gente ministrar treinamento de brigada orgânica, de primeiros socorros para professores, para escolas. Isso, inclusive, é uma exigência do Corpo de Bombeiros no que diz respeito ao serviço de segurança contra incêndio e pânico, né? A gente tem que ter brigadas formadas e, para nós, Corpo de Bombeiros, né, é interessante que a gente tenha o maior número de pessoas possível formadas, com um conhecimento básico, porque quando a gente tiver mais pessoas, quanto mais a gente tiver pessoas treinadas, menor vai ser os índices de incidentes, de acidentes e de perda de vidas, né? Então a gente tem aqui essa unidade de resgate que nós colocamos aqui o nosso boneco de treinamento, né, que é a Ressusciene. A gente utiliza muito nas nossas palestras, nas nossas instruções. Então ele está aqui numa prancha devidamente imobilizado e é nessa condição que a gente desloca com a vítima para o hospital, no caso de uma vítima de trauma, né? Então a gente tem aqui o colar cervical, a gente tem os tirantes de imobilização. Essa vítima está sobre uma tala rígida, né, que a gente chama também de prancha. É uma tala rígida de imobilização de corpo inteiro, né, também chamada prancha. Abaixo da prancha tem a maca, que é a que se locomove, a que tem as rodinhas. Então a gente tem, para imobilizar uma vítima e deixá-la em condições de ser transportada para o hospital, a gente precisa de uma maca, uma prancha, um colar cervical, os tirantes e o imobilizador lateral de cabeça. Esse é o mínimo, é o básico. Essa vítima, na condição que ela está aqui, ela está estabilizada em deslocamento para o hospital. Durante esse deslocamento, a gente tem o bombeiro aqui ao lado, né, dando assistência à vítima o tempo todo durante o deslocamento. Nesse momento, né, nesse intervalo, ele vai fazendo a aferição de sinais vitais. A gente tem ali o esfigmomanômetro e o estetoscópio. Se for necessário, né, fazer alguma intervenção, no sentido de os sinais vitais caírem, por exemplo, a saturação do oxigênio, a gente tem a opção de ministrar o oxigênio para essa vítima. Então aí a gente já tem ali a bolsa válvula máscara
BVM, popularmente conhecido como AMBU, ou mesmo a máscara para ofertar o oxigênio de forma direta. A gente tem os cilindros ali com reservatório de oxigênio e a gente tem condições então de melhorar a condição de oxigenação dessa vítima. Caso, né, numa eventualidade, essa vítima seja uma vítima muito grave e durante o deslocamento ela venha a sofrer uma parada cardiorrespiratória, a gente tem um equipamento que é o desfibrilador externo automático. Já é um equipamento de uso mais avançado, ele é utilizado quando a vítima não tem, quando ela perde os sinais vitais, pulso e respiração. Então o bombeiro está aqui fazendo monitoramento. Ele percebeu que a vítima parou de respirar, ele verifica o pulso. Se ela não tem pulso, o coração não está batendo, a gente para a viatura e executa o procedimento de RCP. Por quê? Porque para o equipamento fazer a leitura, ele precisa estar com o veículo não pode estar em movimento, né, inicialmente. Então são os equipamentos bem básicos. A gente tem uma bolsa com alguns equipamentos, temos aqui algumas compressas, algumas talas, temos o kit para queimadura, temos o kit para parto, né, no caso de necessidade de executar um parto de emergência. No caso de vítima de queimadura, a gente tem o equipamento específico, aí precisa de uma luva estéreo, precisa de um plástico aluminizado, né, uma manta aluminizada. A gente tem um equipamento ali que é pouco utilizado, mas se necessário utilizá-lo, muito útil, que é um tracionador de fêmur. Então ele fica bem de fácil acesso. A gente tem aqui na região uma incidência muito grande de acidentes com motocicleta. Então, quando a gente tem uma vítima com a suspeita, né, ou mesmo uma evidência de uma fratura de fêmur, a gente tem esse equipamento que nos permite fazer o alinhamento da fratura, porque muitas vezes essa fratura você consegue identificar com facilidade a deformidade daquele membro afetado. Então esse equipamento nos auxilia muito, né? Depois a gente pode falar especificamente sobre ele, tem instrução, tem treinamento para isso, mas eu acredito que não seja o objeto agora uma dúvida, no caso de fratura de fêmur, você já volta para o lugar na hora ali? Na viatura? A gente faz o alinhamento na estabilização antes de colocar na prancha. Ou seja, o camarada caiu de moto. Se tiver uma fratura de fêmur evidente, que o socorrista identificar, o fêmur está fraturado, e ele identificar ali uma deformidade, a gente tem a condição de fazer um alinhamento dessa fratura, porque alinhando a fratura, eu vou imediatamente já aliviar um pouco a dor que a pessoa está sentindo e eu vou inibir a possibilidade daquela fratura ocasionar algo mais grave. Por exemplo, um osso totalmente seccionado, um osso totalmente fraturado, ele pode vir a romper uma artéria importante. Então, a gente alinhando a fratura, né, é um procedimento bem básico fazer alinhamento de fratura para quem tem um conhecimento básico de primeiros socorros. A gente inibe a possibilidade desse osso quebrado, dele romper algum vaso sanguíneo e agravar ainda mais a situação da vítima. Como você deu exemplo, o senhor deu exemplo, acidente de moto. Como que a vítima ela costuma reagir quando vocês dão essa informação para ela? Porque voltar um osso pro lugar ali, com certeza essa pessoa vai estar com muita dor. Como que as pessoas agem em meio a isso? Normalmente, a pessoa que está sendo atendida, ele não tem muita noção de qual é o procedimento que está sendo executado. Então, o que nós fazemos é tentar mantê-lo calmo. A gente tenta manter a vítima tranquila e a gente não entra muito em detalhes do que está sendo executado, porque não é necessário. Mesmo porque o tempo que eu vou gastar para explicar o que está sendo feito, eu posso às vezes causar até um efeito contrário. Né? Eu falo assim, fica tranquilo aí que eu vou puxar a sua perna aqui. Então a pessoa vai puxar minha perna, ele já está quase morrendo de dor. Realmente isso. Então vai existir uma resistência. Então a gente faz o procedimento, tenta manter a vítima calma, não, fica tranquilo, nós vamos te ajudar. E aí o socorrista, com o feedback, com a avaliação da cena, com a análise daquilo que ele está vendo ali, ele faz a leitura de qual o melhor procedimento a adotar. Então mantém a vítima tranquila e executa o procedimento
correto dentro daquilo que prevê o nosso protocolo de atendimento. A gente tem aqui basicamente, né, são esses equipamentos, é um atendimento mais básico. Aqui em Janaúba especificamente, a gente tem uma condição de deslocamento até relativamente favorável. A gente não costuma ter grandes deslocamentos, então esse trabalho mesmo de chegada no local, que é o tempo-resposta nosso, né, ele é muito importante. Da hora que gerou a chamada até o horário que a gente chega no local da ocorrência, para nós faz muita diferença, porque 1 minuto, 30 segundos ali para uma vítima que está sofrendo, que está precisando de atendimento, faz muita diferença. Então, esse tempo-resposta para nós, a gente prima muito por isso, e lá no local da ocorrência, a gente procura agilizar ao máximo essa condição de estabilização, e na condução para o hospital a gente não tem tanta dificuldade, porque os acessos aqui são fáceis, né? Os locais são próximos, exceto quando a gente tem que deslocar uma distância maior, a gente tem uma área de rodovia grande, quando é um acidente mais longe, aí a gente tem uma distância maior para deslocar. Mas, via de regra, os deslocamentos do local da ocorrência até o hospital, né, que é o regional de Janaúba, que é a nossa referência, eles são bem facilitados, é bem tranquilo. A gente tem uma área de articulação muito grande, né, a gente atende desde Matias Cardoso até Espinosa. Só que muitos desses municípios têm um serviço de saúde já consolidado, tem unidades do SAMU em vários deles, então esse apoio, né, é muito importante. E quando a gente tem a oportunidade de orientar, de treinar uma brigada ou uma equipe em primeiros socorros, a gente já orienta a fazer a estabilização mínima que seja da pessoa e a condução para o hospital, já prevendo isso. Já falando assim, ó, se eu tiver que deslocar de Janaúba para Riacho dos Machados para atender uma vítima, provavelmente o tempo de você pegá-la e levar para o hospital, se for possível, se você tiver segurança para fazer isso, vai ser muito mais importante, né? A gente pede para tomar um cuidado especial com vítimas de trauma, justamente pelo que eu já acabei de falar. Quando for trauma, é importante só mexer com a vítima, só ter acesso, só ter contato com ela, só tentar fazer alguma intervenção se realmente tiver conhecimento. Caso contrário, deixa para um profissional de saúde, ou do SAMU, ou do resgate, ou um médico. Agora, caso seja uma situação clínica, uma situação de um mal súbito, de um distúrbio psiquiátrico, de um mal não definido, alguma coisa que não causou nenhuma lesão, a pessoa não caiu, não bateu a cabeça, está só se sentindo mal ou com uma falta de ar, é interessante que se procure o atendimento o mais rápido possível, né, que não dependa do serviço de resgate. Mas ainda assim, se não for possível prestar esse atendimento, se precisar, nós estamos aqui inteiramente à disposição 24 horas por dia. Em caso de acidente, primeira coisa, avaliar a segurança da cena, né? Não vai entrar numa cena sem ter total segurança. Pode ser uma via de trânsito rápido ou uma via urbana. Aquela pessoa que vai tentar ajudar, se ela chegar muito apavorada, tentando fazer alguma coisa, ela pode se tornar uma vítima. Então, primeiro ela vai olhar, vai tentar sinalizar o local do acidente também, né? Mesmo com qualquer coisa que ela encontre, um galho de árvore, qualquer coisa, ela tenta sinalizar que ali está acontecendo alguma coisa para que as outras pessoas conscientizem de que ali há uma necessidade de um atendimento, pode ter ocorrido um acidente, então as pessoas já ficam mais em alerta. Essa pessoa que está tentando ajudar, ela não vai, dificilmente ela vai se tornar uma outra vítima, né? As pessoas vai redobrar o cuidado ao passar pelo local. Após ela ter feito a sinalização, primeira coisa, ela vai fazer o segundo passo dela, ela vai fazer um contato, né, com o serviço de emergência via 193 bombeiro ou 192 o SAMU, e se caso necessite, né, se for um acidente de trânsito, fazer contato também via 190 com a PM, né, que envolve vítima de acidente de trânsito. E aí sim, ela vai se aproximar da vítima, vai saber o que está acontecendo, se a vítima está queixando de dor em algum lugar, porque essas informações que ela vai pegar da vítima, eu estou sentindo muita dor na perna, eu estou sentindo dor no peito, no tórax, né, é o que o teleatendente, tanto do bombeiro quanto do SAMU, vai fazer essa pergunta para ela. Tem algum sinal de fratura? Tem algum sinal de que tem algum corte, tem sangramento? Como que a vítima está?
vai pedir um estado geral da vítima, né? Para que já chegue para as equipes que forem atender, já saber que lá se trata de uma ou duas vítimas, qual a condição da vítima, se a vítima tem um sangramento significativo, né? Que a gente fala, muita perda de sangue, ou se a vítima está em via pública, se a vítima está fora da pista, o que ela estava, qual o meio de transporte dela, se ela estava a pé, bicicleta, moto, carro. Então tudo isso influencia no atendimento, porque as guarnições elas já saem preparadas, já preparando um plano de quando chegar lá o que vai fazer, né? Então chegou próximo da vítima, fez o estado geral da vítima e viu e passou as informações, então é basicamente isso aí. A não ser que ela tenha um atendimento, ou tenha um conhecimento para atendimento, né, básico de socorro, em que a vítima peça a ela para movimentar um membro, falar, não, isso aqui está doendo, movimenta para mim aqui, por favor. Ela tem que ter segurança do que ela vai fazer, porque ela pode agravar uma lesão. Tem muitas lesões que nós chegamos no local, a lesão ela apresenta resistência na hora de um alinhamento, por exemplo, que a gente precisa imobilizar o membro naquela posição. Então, às vezes, a vítima vai tentar ajudar a pessoa que está pedindo socorro, ela vai tentar ajudar e pode ter um agravamento de lesão, né? Ou de fratura. Então, basicamente é isso. A pessoa que está passando pelo local deparou com um acidente, vai ver se está seguro, ou tornou a cena segura. Ela vai fazer o contato, pedir um serviço de emergência, e vai ficar próximo ali, e próximo da vítima, e ver quais são as lesões para estar passando para o teleatendimento, para poder estar ajudando a vítima, né? Para que a guarnição já desloque, sabendo um histórico parcial do que está acontecendo, para chegar lá mais preparado para o atendimento. Pessoal, como nós já conhecemos aqui a primeira unidade de resgate, agora nós vamos conhecer o Autobomba Tanque Salvamento. Ótimo. O que nós temos aqui, tenente? Então, esse é um caminhão equipado com 5.000 litros de água e uma série de equipamentos, tanto para ocorrência de natureza de salvamento quanto de combate a incêndio. Então, com ele aqui a gente tem capacidade de combater incêndios em vegetação, incêndios em residência, incêndios em galpão, em empresa, e os incêndios eles são das mais diversas naturezas, com as mais diversas origens e com produtos de combustão específicos. Então, a gente tem também que ter um treinamento constante, uma instrução constante, porque não é qualquer agente extintor que você pode jogar no fogo, não é todo fogo que se apaga com água. É importante as pessoas saberem disso, né? Então, embora a gente tenha um caminhão com um volume de água considerável, a gente também tem extintores de pó químico seco, a gente tem líquido gerador de espuma, que é para atendimento de ocorrência em produtos inflamáveis, e tem uma série de equipamentos que eu vou mostrar para os senhores agora aqui. Ótimo. Vamos lá? Então, embora aqui na região não tenhamos muita incidência de edifícios, né? Não temos muitos prédios aqui na região, existem as situações em que a gente precisa atender uma ocorrência e que a gente demande uma capacidade de vazão e pressão na bomba para conseguir atingir o foco do incêndio, seja altura ou distância. Então, às vezes a gente precisa emendar aí 2, 3, 4, 5 linhas de mangueira, e isso faz com que a pressão caia muito, né? Então, o corpo de bomba do caminhão, ele é operado por esse painel. Então, a gente tem o condutor da viatura, ele também é o operador do caminhão. Então, ao chegar ao local, né, a guarnição já desce para fazer a análise da situação, verificar a cena, e o condutor do veículo imediatamente já desce, já vem aqui para essa região, porque esse cantinho é o cantinho dele. Ele precisa operar, ele que vai fornecer lá para a ponta da linha a vazão e a pressão necessária para que a guarnição efetue o combate propriamente dito. Então aqui a gente tem o corpo de bomba, tem as mangueiras já para pronto emprego, né? Aqui a gente tem os equipamentos, que são equipamentos utilizados durante o combate. São mangueiras mais calibrosas, a gente trabalha às vezes com uma ligação maior, né? Às vezes a gente precisa de ter adutoras mais calibrosas para poder ter uma eficiência melhor no combate. A gente tem aqui esguicho, né? Isso aqui é um esguicho de combate a incêndio, ele tem regulagem para o jato mais aberto, mais compacto, aqui a abertura e fechamento dele. Então a gente trabalha com bastante eficiência com esses equipamentos aqui.
O Corpo de Bombeiros de alguns anos para cá, ele avançou bastante em logística. Então a gente tem equipamentos bons, equipamentos novos, né, que foram conseguidos através de emendas parlamentares, através de convênios, né? O comando da instituição tem trabalhado muito nisso para fornecer a melhor condição possível de trabalho para os militares, né? E a gente tem avançado muito nessa questão de equipamentos, né? A gente tem hoje bons equipamentos para prestar um melhor serviço possível para a população. E isso gera em nós, inclusive, uma responsabilidade maior, porque a gente precisa carregar junto o lado humano. A gente precisa estar com as pessoas atentas, motivadas, treinadas, para terem a condição de, juntamente com esse equipamento, né, bom e em condições, prestar o melhor serviço possível para a sociedade. Aqui nós temos equipamento de desencarceramento de vítima. Então é com essas ferramentas aqui que a gente atua no caso de acidentes automobilísticos, por exemplo. Caso a gente tenha vítimas presas em ferragem, a gente desloca também com esse caminhão. Ele, além de ter os equipamentos e as ferramentas necessárias para desencarcerar a vítima, ele também vai possibilitar que eu atue num princípio de incêndio, caso ele ocorra, né? Acontece muito nos acidentes automobilísticos, o veículo vir a se incendiar. Então, esse caminhão ele foi pensado, inclusive, para isso, para ele ser um salvamento e autobomba, ter água e ter as ferramentas todas necessárias para fazer um combate. Como eu já disse, né, a gente vai rodear, né, o caminhão todo, e no interior dele, no centro dele aqui, em cima do chassi, nós temos um tanque com 5.000 litros de água. Aqui a gente tem mais algumas ferramentas de expansão, aqui tem ferramentas de corte e arrombamento, são marreta, tesoura. Nós recebemos chamados para ocorrência de vítima presa em imóvel, vítima presa em elevador, vítima presa em residência. Às vezes a gente precisa arrombar uma porta, cortar uma corrente, um cadeado. Então a gente tem essas ferramentas específicas. Temos um equipamento aqui para captura de animal, né, captura de serpente. É uma ocorrência de muita incidência na região também. Esse equipamento aqui ele é bem simples, fornece bastante segurança para o operador. Então também está dentre os equipamentos aqui dessa viatura. Na parte de trás aqui, a gente tem alguns sacos com serragem. A serragem a gente utiliza muito aqui, como a gente tem uma malha viária muito grande, então acontece muito na rodovia de algum caminhão ter algum problema mecânico e deixar cair um pouco de óleo na pista, né, ter algum vazamento, então isso vai provocar um risco de derrapagem muito grande e é um risco potencial para todos os usuários ali. Então a gente recebe chamados dessa natureza e a gente é acionado, vai até o local, espalha a serragem em cima daquele óleo ali para eliminar o risco de derrapagem. A gente tem os parceiros aqui, são as madeireiras, que nos ajudam, né, fornecem a serragem para a gente. Então, à medida que a gente utiliza, a gente vai, repõe e está com ela aqui sempre em condições. O produto que vai dentro desse galão aqui é um produto chamado LGE, líquido gerador de espuma. Como eu havia dito anteriormente, acontecem ocorrências em que o produto da combustão é um líquido inflamável. O líquido gerador de espuma, ele juntamente com a água em uma pressão específica, ele proporciona a formação de espuma e quando a gente aplica essa espuma sobre o líquido inflamável em chamas, essa espuma ela tira o contato do oxigênio com o produto da combustão. Então, quando eu não tenho contato do oxigênio, eu não tenho mais o fogo, né? Porque o fogo, existe o triângulo do fogo, eu preciso de oxigênio, o comburente e o agente de ignição. Quando eu tiro um desses, não existe mais o fogo. Então, a aplicação de espuma no incêndio em líquido inflamável, ele extingue o fogo por abafamento. Eu elimino a fonte de oxigênio. Tenente, e o senhor falou que existem vários tipos de fogo. Sim. Que nem todo se apaga com água. Sim. Qual fogo eu apago com água e qual eu não apago com água? Incêndios em materiais sólidos. Incêndio em materiais sólidos desde que não esteja energizado. Porque a água em contato com a eletricidade ela pode provocar um risco de eletrocução de quem está fazendo a aplicação da água. Então, madeira, papel, o galpão um galpão, por exemplo, de reciclagem, aí a gente faz a utilização da água, mas desde que eu tenha ido antes e desligado a fonte de energia, tenha desligado o padrão
é uma informação muito importante que a gente tenta, né, divulgar sempre para as pessoas tomarem esse cuidado de não aplicar água em um equipamento que esteja energizado. Além da água, a gente tem os agentes extintores que são a espuma, que a gente já carrega ela no caminhão, e temos também extintores. Vocês vão ver um extintor ali de água, mas nós também temos um extintor de pó químico seco, que é para equipamentos elétricos energizados e é melhor também, é mais eficiente, mais efetivo em líquidos inflamáveis. E outra dúvida é incêndios na cozinha. Quando eu uso água e quando eu não uso água? Então, incêndio em cozinha, normalmente esse incêndio ele é provocado pelo superaquecimento do óleo. O óleo de cozinha, a gordura vegetal, ela quando é submetida a altas temperaturas, ela se torna combustível e em contato com o fogo se incendeia imediatamente. A recomendação é que não se utilize água, porque a água nesse tipo de incêndio, ela vai produzir vapor. Então, uma gota de água produz 1 litro de vapor. Então, se você tiver uma frigideira com óleo e ela pegar fogo, se você jogar uma gota de água, você já vai ver subindo um fogo enorme, como se estivesse realmente incendiando, porque o ponto de ebulição da água já passou. Para o óleo pegar fogo, ele já está numa temperatura além do ponto de ebulição da água. Então a água já vai cair no óleo já evaporando. É imediato. Então por isso que dá aquele efeito, né, de aquela explosão. Porque qualquer quantidade de água em uma frigideira simples que seja, com óleo, vai causar esse efeito, que é a expansão do vapor quente, né, com uma velocidade muito grande. Então não recomendamos de forma alguma utilizar água em incêndios em cozinha, né? Seja cozinhas industriais, domésticas. A gente recomenda umedecer um pano, uma toalha, o mais rápido possível, né? E colocar em cima daquele fogo. Antes disso, evidentemente, desligar a fonte de ignição, né? A panela está pegando fogo, vai lá, desliga o fogão e fecha o registro do gás. Providencia uma toalha, coloca a toalha molhada em cima da frigideira, está resolvido o problema. Nós até pretendemos fazer um vídeo específico sobre esse tipo de incêndio, né? Esse tipo de acidente, porque nós tivemos recentemente um incêndio num evento próximo aqui e a gente viu essa necessidade de fazer a título de orientação para as pessoas, né? Para que todos tenham acesso à informação, que eu acho que é bastante importante e bem útil. Aqui a gente tem uma culinária muito rica, né? Então a gente tem muitos restaurantes, muitas cozinhas, muitas lanchonetes e é importante que a gente faça a informação chegar ao maior número de pessoas possível. Ótimo. Então, agora, pegaram a dica, né? Incêndio na cozinha, muita atenção, não use água diretamente, tá? Use um pano umedecido, como o tenente disse, e muita atenção mesmo, porque isso aí pode gerar grandes catástrofes, né, tenente? Sim. O que ocorre realmente a expansão desse ar, né? Dessa cortina de fogo que é produzida pelo vapor quente, pelo vapor de água, né? A água que foi jogada no fogo ali. Ótimo. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso caminhão bomba-tanque? Isso. A gente tem esse equipamento, chama-se almofada pneumática. Ele é utilizado para expandir, né? Ele é um equipamento que é utilizado em conjunto. Ele é um conjunto de 3 peças e ele é inflado por esse cilindro. Esse cilindro é um cilindro de ar, né? E a gente faz a conexão e esse equipamento expande. Se eu tiver uma vítima presa num tombamento de um caminhão, por exemplo, se o corpo ou a vítima estiver debaixo do caminhão, eu tenho condição de montar esse equipamento, promover uma abertura, montar esse equipamento e ao inflá-lo, ele abrir a ponto de eu conseguir um acesso até a vítima. Então é um equipamento muito útil. Você pode mostrar ele pra gente? Podemos. Tem um conjunto de mangueiras que é ligado lá, tem a pressão específica. Aqui tem toda a recomendação, a altura que alcança e a gente utiliza dessa forma. Monta primeiro, né? Consegue uma abertura, monta e vai enchendo de baixo para cima. Então eu inflo essa primeiro, não consegui atingir a altura que eu preciso, eu inflo a segunda.
Então, isso aqui me permite ter uma condição de acesso a um local que, em tese, não seria possível inicialmente. Ótimo. A grosso modo, né, grosseiramente falando, faria o serviço de um macaco hidráulico. Só que às vezes o macaco eu não consigo colocar ele lá de baixo para levantar o carro. Tranquilo? Tranquilo. Aqueles equipamentos ali são equipamentos de estabilização, são como se fossem escoras mesmo, estacas. Caso um veículo capotado, por exemplo, esteja em risco de ainda continuar se deslocando, a gente primeiro estabiliza o veículo, porque a equipe de bombeiros ela não acessa a vítima se ela não tiver antes primado pela sua própria segurança. Então, primeiro eu preciso de isolar a cena, estabilizar, ter consciência e conhecimento do que eu preciso fazer para aí sim eu iniciar o procedimento. Então a gente tem muito equipamento que é para estabilização. Ótimo. Falando ainda em segurança da cena, a gente tem os cones de sinalização, né? Que é a primeira coisa que a gente utiliza quando a gente chega na ocorrência. Chegar, sinalizar para que todos que estejam passando por ali entendam que realmente está acontecendo alguma coisa ali que precisa redobrar a atenção. Aqui a gente tem os equipamentos de iluminação, temos algumas extensões, tem uma iluminação a bateria. Esses equipamentos são utilizados quando a gente está trabalhando em um local, em um horário, né, que não possua iluminação natural. Então a gente tem condição de iluminar, né, a cena para trabalhar em condições. Se for bem próximo, se a viatura puder chegar, a gente tem a sinalização do caminhão. Essas lanternas laterais, as vermelhas são de sinalização de emergência, mas a branca, ela funciona como se fosse um holofote mesmo, né? Ela é uma iluminação para essa finalidade. E aqui nós temos algumas ferramentas, o extintor de água, como eu havia dito para os senhores, né? Tem uma situação bem básica que a gente fala muito para as pessoas com relação à utilização do extintor, né? Tomar cuidado. Só fazendo uma correção, eu falei que esse extintor de água ele é de pó, viu? Pó químico seco. E, por último aqui, fechando, a gente tem o equipamento de proteção respiratória que já fica dentro do caminhão. Se vocês quiserem chegar mais próximo, se quiser fazer a filmagem, pode fazer. Esse equipamento ele já fica predisposto no caminhão para quando a gente tem ocorrência de incêndio, principalmente em espaço confinado. O bombeiro ele vai deslocando para a ocorrência. O bombeiro vai deslocando para a ocorrência e ao deslocar, durante o deslocamento ele já vai se equipando com esse equipamento. Aqui a gente tem um cilindro de ar respirável e uma máscara autônoma. Esse equipamento ele permite que o bombeiro acesse o ambiente, né? Seja ele com muita fumaça ou confinado por algum gás específico, né? E se ele estiver usando o equipamento da forma adequada, como tem que ser utilizado, ele pode acessar o ambiente sem se colocar em risco. Então ele já fica pronto, predisposto aqui no caminhão, e durante o deslocamento ele já vai sendo... Durante o deslocamento o bombeiro já vai equipando para já chegar no local da ocorrência em condições de iniciar o atendimento. A Expo Janaúba está chegando e para garantir que você tenha uma experiência confortável e prática, o Carona 38 disponibiliza de uma frota de veículos, seja para chegar ao evento, voltar para casa ou se deslocar pela cidade. Conte com os nossos veículos para uma viagem segura e confortável e aproveite a Expo Janaúba sem preocupações com transporte.
Baixe nosso aplicativo disponível para Android e iOS. É fácil, rápido e seguro. E lembre-se, vai para Expo Janaúba? Vá de Carona 38. A Aquino Acabamentos é o lugar ideal para deixar sua casa moderna e aconchegante. Oferecemos uma ampla gama de produtos de alta qualidade, incluindo louças sanitárias, tanques, torneiras e acessórios. Nossa loja trabalha tanto com atacado quanto com varejo, garantindo que você encontre tudo o que precisa, independentemente do tamanho do seu projeto. Localizada na Avenida Oswaldo Cruz, 570, no bairro Padre Eustáquio. Lu, já pensou você receber prêmio só por ser cliente da Plim? É isso mesmo, Jean. A Conexão Premiada tem prêmios incríveis, como smartphone, tablets e até isenção de mensalidade. E se chegar no final do mês, a Plim falar, não precisa pagar o boleto esse mês, vai ser por nossa conta. Já pensou? Nossa, que top, hein, Jean? Só clientes Plim participam. Tá esperando o quê? Venha você também pra Plim. Quem sabe o próximo premiado não pode ser você. Vem comigo conhecer a Drogaria 24 Horas Rede Poupe Já. Há mais de 30 anos atuando no mercado. Aqui você encontra medicamentos com o melhor preço da cidade. Toda linha de perfumaria e dermocosméticos. Suplementos sempre em oferta. Cobrimos qualquer preço da cidade. Tudo com atendimento diferenciado e entrega a domicílio. Drogaria 24 Horas Rede Poupe Já. Avenida do Comércio, 222 Centro, em Janaúba. Pessoal, a gente está indo agora em direção à nova sede do Bombeiro Militar, que é um prédio bem conhecido aqui na nossa cidade, mas que está abandonado há muitos e muitos anos. E uma dúvida que eu fiquei, tenente, assim que ficar pronto esse prédio, vocês vão mudar para lá totalmente? Ou vocês ainda vão, além de estar nesse novo ponto, ainda vão ter como base esse ponto aqui no centro? Então, o local onde a gente é sediado hoje é um imóvel alugado, né? Quem faz o custeio do pagamento do aluguel é o Executivo Municipal. Então a Prefeitura paga esse aluguel para a gente estar, né? Para a gente ter aquela sede naquele local. O terreno onde a gente está indo agora, a obra, a estrutura nova que a gente está construindo, é uma estrutura própria num local que foi cedido pelo DR. Então nós temos a cessão de uso daquele espaço pelo menos pelos próximos 20 anos. E estamos lá construindo, né, essa sede própria, finalizando as obras. Temos tido o apoio de muitos parceiros, muita colaboração, muita contribuição, muitas doações. E a sociedade civil organizada tem nos ajudado bastante. E assim que a gente passar para lá, vai ser totalmente. Então a gente deixa aquele local que em princípio é locado, né? Vai haver essa economia, inclusive, para o município, de não ter que arcar com esse aluguel. E a gente vai ter uma sede própria com uma estrutura melhor e, consequentemente, com uma capacidade de resposta melhor também. A equipe do Bombeiro contratou a gente do estúdio para fazer o vídeo de apresentação dessa nova sede, onde seria o novo espaço. E eu lembro que vocês tocaram muito no assunto dessa mobilidade, que esse ponto do centro acaba complicando um pouco. O senhor poderia dar mais detalhes para a gente sobre essa mobilidade, o quanto vai facilitar essa sede nova? A gente tem algumas vias de acesso bem rápido aqui, né? São as saídas para Montes Claros, a saída para Espinosa, a saída para Jaíba. E esse local
que é bem na entrada aqui, ele é bem estratégico, né? E além de ser uma estrutura muito melhor de capacidade de alocação dos militares, dos equipamentos, das viaturas. Onde a gente está sediado hoje, existe uma escola, né, na frente, bem na frente do pelotão. A rua é uma rua de mão única, mas não é uma rua tão larga. Então isso inviabiliza às vezes o deslocamento da viatura com agilidade, com a agilidade que a gente precisa, né, que a gente gostaria. Então os horários de entrada e saída de crianças ali na escola fica bastante movimentado. Isso prejudica um pouco o nosso deslocamento às vezes e consequentemente vai prejudicar lá na frente no tempo-resposta. Ótimo. Vamos falar então agora um pouco de sua trajetória mesmo, profissional como bombeiro. Qual foi a ocorrência lá no início da carreira do senhor que mais te deixou tocado, que o senhor mais sentiu? Seria algum acidente que houve morte, algo que realmente tocou no pessoal, no coração do senhor ali, como profissional? Uma ocorrência que me traz uma lembrança muito nostálgica foi uma ocorrência até relativamente simples. Era um período chuvoso e a gente foi atender uma ocorrência onde caiu uma árvore em cima de uma casa. A gente foi para fazer esse atendimento, a casa ficou parcialmente destruída, só que nessa casa morava um casal e 6 crianças. A gente chegou, iniciou os trabalhos, começou a fazer o corte dessa árvore para liberar a residência ali. E eu percebi que aquelas pessoas, elas tinham, né? Eram pessoas muito simples mesmo. E essa simplicidade, inclusive, ela se traduziu no momento da refeição. A gente foi trabalhando e na hora do almoço, a senhora fez aquela comidinha lá bem simples, a parte da cozinha dela tinha sido atingida, ela pegou o fogão, colocou para fora da casa, ficou ao ar livre, e ela fez ali uma sopinha, uma carne, um macarrãozinho, e na hora do almoço a gente iria fazer uma parada para almoçar e retornar na parte da tarde. Mas ela fez muita questão que a gente participasse ali daquele momento, que a gente almoçasse com eles, e assim a gente fez. Nós almoçamos com eles lá. Era uma comida bem simples, bem tranquila, mas a demonstração de simplicidade daquelas pessoas, ela diz muito sobre o nosso trabalho. O quanto que a gente pode fazer a diferença na vida de alguém, independente da classe social, independente da posição da pessoa e independente do que seja a ocorrência, né? Às vezes a gente tem uma ocorrência que dá muito destaque, dá muito ibope, mas é no simples que a gente consegue ver realmente a essência do que a gente faz. Agora nós estamos chegando aqui na obra, né, da nova sede, e é uma estrutura que já tem bem cara de casa, né, digamos assim, já está num processo bem avançado. A gente já tem uma estrutura bem consolidada e no futuro bem próximo, se Deus quiser, estaremos aqui alocados aqui, trabalhando aqui já nesse novo local. Da última vez que a gente esteve aqui, tá bem diferente, hein? Sim. A obra tá andando, já tem bastante acabamento feito. Vou colocar algumas imagens para o pessoal ver do antes, como estava, e para a gente fazer essa comparação agora. Então aí a gente já tem um projeto, inclusive, que a gente foi contemplado com recurso de penas pecuniárias da comarca de Espinosa. A gente apresentou o projeto lá com a nossa demanda, né, já avisando essa estruturação, e fomos contemplados com a estrutura de armários planejados para esse alojamento aqui. Então, já nesse mês a gente já vai efetivar a execução e dentro em breve já devemos ter a estrutura completa com os armários, o ar-condicionado já está instalado. A gente já vai ter capacidade de ter bombeiros aqui
de plantão, né? Uma dúvida, Tenente, e quando vão começar os atendimentos feitos daqui? Assim que a gente passar para cá. E já tem uma previsão? Não temos, porque a gente não tem a previsão do término da obra. A gente ainda carece de alguns recursos que estão em andamento, estão encaminhados. Existe o desprendimento, né, de esforço da Prefeitura, dos vereadores, dos parlamentares, dos deputados, que tem nos ajudado muito, mas a gente ainda não tem essa data definida. A parte administrativa, ela é meio que o coração do bombeiro, sabe? É onde a gente tem a estrutura de telecomunicação, a estrutura de radiocomunicação, então é onde chegam as chamadas, onde faz o despacho da ocorrência, onde a gente atende o telefone, a gente tem a secretaria, tem a recepção, onde a gente recebe as pessoas, a gente tem o serviço de segurança contra incêndio e pânico, que é a companhia de prevenção, né? Então é o atendimento direto ao público. A gente não tem, dada a nossa condição de efetivo, a gente não teria condições de trazer uma parte operacional para cá e deixar a parte administrativa lá, porque a gente ia dividir o pessoal. Muitas vezes a gente trabalha com as mesmas equipes. Então, às vezes, você tem um militar lá atendendo o telefone. Quando dá uma ocorrência, ele mesmo faz a triagem da ocorrência e ele mesmo avisa, chama mais um ou dois e desloca para a ocorrência. E aí um outro faz a rendição dele. Então, substitui o militar que está atendendo o telefone e aquele que atendeu o telefone vai atender a ocorrência. Então, esse serviço é muito dinâmico. Por vezes, a gente tem 5 até 4 militares no turno de serviço, né, no plantão. Então, isso precisa ser bem dinâmico e a gente precisa trabalhar integrado. A gente não tem essa condição de trabalhar de forma separada. Então, é muito importante que a nossa parte administrativa esteja pronta para a gente mudar efetivamente para cá. Essa é a nossa sede administrativa, né, digamos assim. Isso aqui é a parte administrativa, é o coração do Corpo de Bombeiros, né, que é onde a gente vai ter condição de receber as pessoas, tanto para o atendimento propriamente dito, né, se alguém precisar de uma situação de emergência, ou mesmo para uma questão administrativa. As pessoas procuram para fazer solicitação de treinamentos, procuram para trazer ofício, pedindo guarda-vidas, pedindo treinamentos em escolas, solicitando vistorias em eventos temporários, e aqui é onde a gente vai ter condições de realmente receber as pessoas. Logo nessa entrada aqui, a gente vai ter aqui o gabinete do comandante, né, prontamente para estar recebendo quem estiver chegando. Isso aqui é uma área de circulação, é uma área de recepção. Mais aqui à direita, nós vamos ter um auditório, é um auditório que ele é bem melhor, né? Tem uma capacidade bem melhor do que o que nós temos hoje. Nós vamos ter condições aqui de receber 30, 40 pessoas para palestras, treinamentos. A gente também já tem um projeto específico para montar esse auditório aqui de forma completa, com sistema acústico, com retroprojetor, com as cadeiras, com quadro negro. Então, a gente já tem isso escrito, né? Já bem adiantado. E a gente espera que, ao final, a gente tenha realmente condições de receber melhor as pessoas, receber melhor a população e continuar, né, prestando um melhor atendimento, um atendimento de melhor qualidade possível para a população. Na sequência aqui, saindo aqui, a gente tem uma estrutura que é onde vai funcionar o serviço de secretaria. É essa sala hoje está funcionando para guarda de materiais, ferramentas, equipamentos, algumas doações que a gente recebe. A gente tem aqui algumas tintas e está ficando nesse quartinho aqui guardado. Um pouco mais para frente a gente vai ter a companhia de prevenção, que é onde todo e qualquer serviço de segurança contra incêndio e pânico, todas as dúvidas que precisam ser tiradas, protocolo, dispensa de licenciamento, quando a pessoa vai realizar um evento e tem uma dúvida se precisa ou não precisa de projeto, se precisa ou não precisa de equipamento, se precisa de contratar brigadista, vai ser nesse local aqui que vai ter
a equipe em condições de fazer o atendimento para tirar esse tipo de dúvida. Daqui para cá nós temos um acesso a essa área que vai ser um arquivo, porque embora a gente tenha o sistema digital hoje, o sistema informatizado, né, que é o InfoCIP, a gente ainda tem processos antigos que a gente precisa de um tempo, mantê-los guardados durante um tempo, então a gente precisa de um arquivo, né, um arquivo físico para guardar toda aquela documentação para que a gente não tenha problema e caso alguém venha precisar, né, de uma informação, de alguma edificação que foi liberada há muitos anos atrás, a gente tem essa condição de estar resgatando esses documentos e auxiliando o usuário. Esse ambiente aqui é a sala de operações da unidade. Aqui é um ambiente que o militar que estiver aqui, ele tem contato direto, visual aqui, seja com uma pessoa que chegar aqui na porta do quartel para pedir um apoio, ou com o efetivo operacional que está de plantão aqui no dia. Então, se ele precisar acionar um socorro, um apoio de forma imediata, ele precisa estar aqui, né, de prontidão, em condições para fazer esse atendimento. Então, aqui vai estar o sistema de radiocomunicação, aqui vai estar o telefone, que é o telefone da sala de operações. Ele fica com uma tela de computador que é ligado num sistema nosso chamado CAD, que é Centro de Atendimento e Despacho, onde são recebidas as chamadas e despachadas, né, para as unidades. Então nós temos o computador, a gente tem um WhatsApp da fração, temos um WhatsApp do Corpo de Bombeiros de Janaúba, alguns órgãos próximos, né, alguns parceiros, Polícia Militar, Defesa Civil, eles têm acesso a esse WhatsApp e a gente consegue um contato bem rápido, bem próximo e bem eficiente, né, com esses órgãos. Então, esse militar aqui, ele é um militar extremamente necessário e essencial para que o atendimento aconteça de uma forma mais rápida e mais eficiente possível. Desse ambiente aqui para cá, nós temos uma outra sala, né, quase que uma antessala, que é onde vão ficar os computadores e uma mesa para estudo, um arquivo com alguns livros, algumas legislações. Aqui é o local onde a gente vai fazer os registros das ocorrências. Então, toda ocorrência tem o seu REDS, né, ela é devidamente registrada e a gente precisa de um local específico para isso. E ele estando aqui do lado da sala de operações, ele tem acesso a qualquer informação que ele precisar eventualmente. Então, essa aqui é a nossa estrutura administrativa, né? E em contato, né, a estrutura administrativa ela está com acesso direto aqui à parte operacional e estando sediados aqui nesse local, né, estando trabalhando aqui, a gente vai ter realmente uma condição de receber melhor as pessoas, de prestar um melhor serviço. Essa área aqui é uma área de aproximadamente 6.000 metros quadrados. Nós temos o Executivo Municipal com as tratativas já avançadas para execução de uma obra do SAMU aqui no interior. Da parte do Corpo de Bombeiros já foi feita a tramitação da documentação no sentido de ceder esse espaço, né, para o Executivo, para o município, para que seja construído o SAMU. Então, o SAMU estando integrado conosco aqui, eu acredito que seja um benefício muito grande para toda a população que é o usuário final do sistema. Pessoal, é isso. Vocês conheceram a nova sede do Corpo de Bombeiros Militar da nossa cidade. E, Tenente, eu tenho mais algumas perguntas aqui para o senhor, mas de cunho mais pessoal. Sim. Agora, o que o senhor acha que é crucial para se tornar o bombeiro? O que o senhor acha que um bombeiro deve ter? Como você acha que um bombeiro deve pensar? Como ele deve se portar? Até mesmo dentro do quartel ou na sociedade? Ou o que o jovem que quer se tornar bombeiro, como ele deve agir? Então, eu resumiria fácil em uma palavra, ser bombeiro em uma palavra. Disponibilidade. Disponibilidade. A disposição para o trabalho, ele é uma coisa que faz muita diferença no nosso dia a dia, no nosso meio. Nós temos um código de ética e disciplina que regula nossas ações do dia a dia, em todos os aspectos. Com relação a correções de eventuais condutas de indisciplina. Mas a gente sabe que isso
moldar caráter, índole, isso já vem de casa, vem de berço. Então eu acredito que aquelas pessoas que manifestam um interesse, que prestam um concurso, mas que têm uma dose a mais de disposição, elas têm uma chance muito grande de ser bem-sucedidas na carreira e na corporação. E o que o senhor acha que é mais difícil? O que foi mais difícil para o senhor nessa carreira de bombeiro? Na verdade, eu não vejo isso como uma dificuldade. Eu não diria uma dificuldade. Eu diria que a nossa carreira ela é um desafio constante. Então, ela nos provoca a estar sempre buscando conhecimento. A gente tem, por exemplo, a possibilidade de ascensão na carreira. Eu entrei no Corpo de Bombeiros em 2007 como soldado. 5 anos como soldado, prestei o concurso para sargento. Fui sargento durante quase 10 anos, prestei o concurso para oficial. E concluindo o curso de oficial, fui designado para comandar o pelotão de Janaúba. Foi um desafio, né? E tem sido uma experiência pessoal e profissional muito importante na minha vida. Então, eu acredito que não tem receita de bolo, não tem uma constância, não teria o que eu falar sobre o maior desafio. Eu acho que o maior desafio é a disposição mesmo, para estar sempre pronto quando as oportunidades surgirem, porque elas surgem. Tanto as oportunidades de ascensão na carreira, quanto a oportunidade de crescer como pessoa. Todos os dias a gente atende uma ocorrência e conhece uma realidade de alguém, vê a situação da vítima, e se a gente tiver um pouquinho de empatia e conseguir exercitar um pouquinho dessa empatia, todo dia mais a gente tem a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Acho que o maior desafio é esse, é estar pronto, estar disponível para servir. Em relação aos atendimentos que vocês fazem, incêndios, acidentes, pessoas em estado crítico mesmo fisicamente, o senhor acha que com o decorrer do tempo vai se acostumando e vai ficando uma coisa normal, ou sempre tem aquele friozinho na barriga de como lidar com essa pessoa que muitas vezes sofreu um acidente de trânsito ou que se machucou gravemente? Sempre tem esse friozinho na barriga ou acaba se tornando normal? Acostumar, a gente nunca se acostuma. Só que nós temos um propósito, né? E a gente treina muito para isso. Para isso que servem os treinamentos, as instruções cotidianas, porque a gente pede muito calma para as pessoas. Nós descobrimos através de estudos a própria legislação nossa, a legislação de prevenção contra incêndio e pânico de 2001, ela foi estudada, pensada e ela passou a existir depois da tragédia que houve no Canecão Mineiro em Belo Horizonte, onde ficou evidenciado que o pânico mata muito mais do que o próprio fogo. Então a gente pede muito para as pessoas ficarem tranquilas. Não quer dizer que a gente é de ferro, a gente fica comovido, emocionado, né? A gente fica... o exercício da empatia faz isso com a gente tem a condição de se colocar no lugar da pessoa que está sofrendo, que está passando por uma dificuldade ou que se acidentou. Mas naquele momento o exercício da profissão, ele nos faz ter uma calma, uma tranquilidade para separar as coisas. Entender o seguinte, o problema já existe, o sinistro já aconteceu, não tem mais como voltar atrás. Eu não tenho o que fazer para evitar. Alguma coisa na prevenção falhou e o acidente aconteceu. E agora, o que eu posso fazer para minimizar os danos e trazer uma condição de conforto para essa pessoa, uma condição mínima para essa pessoa pelo menos sair dessa situação de sofrimento que ela se encontra. Então eu acredito que é isso. Tem muito a ver com o condicionamento mental e tem muito a ver com a natureza da profissão. O que a gente faz, ele nos proporciona isso. Particularmente, ocorrências com criança me deixa um pouco mais, mexe um pouco mais comigo, né? Mas não é nada que prejudique o andamento do desenvolvimento do trabalho. O senhor pode falar pra gente como que foi a primeira vez que o senhor teve que lidar com uma morte no trabalho? Eu estava bem recente, bem recém-formado, né? Tinha bem pouco tempo de formado. Trabalhava no 2º Batalhão em Contagem e fomos acionados para um atendimento a um capotamento de veículo com múltiplas vítimas. E foi o primeiro contato, né, que eu tive de uma ocorrência com óbito, mas
eu acredito que eu fui iluminado naquele momento, consegui manter a tranquilidade, eu estava cercado de pessoas boas, né? E a nossa instituição, ela permite muito isso, que a gente sempre tenha a oportunidade de estar se referenciando em alguém. Então nós temos muito boas referências profissionais na nossa instituição. Então quando chegam soldados novos, quando chegam bombeiros novos, né, recém-formados, essas pessoas com mais experiência, elas têm a capacidade de passar essa tranquilidade, né, e eu acredito que isso é fundamental para que a gente esteja sempre dando um andamento adequado e oportuno para o serviço e trazendo o desfecho mais satisfatório possível. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio aqui do Segunda Blog Show. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, tá? Que a gente tá com material muito da hora vindo aí futuramente para os nossos próximos episódios. Queria agradecer muito ao senhor tenente. Muito obrigado pela paciência. Tenho certeza que a gente fez um material bem completo aqui, bem produtivo. E tenho certeza que vai ajudar muita gente, vai tirar muita dúvida para você que também sonha em ser bombeiro militar. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito bacana para você. E para esse encerramento, tenente, queria que o senhor desse um conselho pro pessoal de casa e principalmente para aquele jovem que sonha em se tornar bombeiro. Primeiramente agradecer, né, a oportunidade, porque a gente vê isso como uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho, de divulgar, né, o que a gente faz no dia a dia. A gente trabalha aqui numa estrutura relativamente limitada, mas com muita disposição, com muito boa vontade, com o espírito de servir realmente o tempo todo, e isso para a gente é importante. Eu diria que vejam no Corpo de Bombeiros de Janaúba um parceiro, né? A gente está sempre de portas abertas, a gente tenta na medida do possível atender todas as solicitações que chegam para a gente aqui. Estamos, né, sempre de portas abertas para recebemos escolas, recebemos hospitais, recebemos visita, fazemos treinamento em conjunto, cursos técnicos, pós-graduação, faculdade, que aqui às vezes necessitam, né? E, enfim, nos colocamos à disposição sempre. Com relação ao conselho para aqueles que queiram, né, ser bombeiro, já falei bastante da questão da disposição. É um trabalho muito gratificante, porque a gente lida com o sofrimento alheio. Toda vez que toca o telefone 193, do outro lado tem alguém precisando de alguma coisa. Não é para bater papo, não é para convidar para um churrasco, né? Normalmente toca o 93, alguma coisa está acontecendo. E a gente, estando de prontidão, a gente está sempre pronto, sempre disponível, e vamos permanecer assim. Para aqueles que se interessarem pela carreira, sejam bem-vindos. A carreira precisa de oxigenação, precisa de renovação, precisa de pessoas novas, com disposição, com boa vontade. E para tirar quaisquer dúvidas, permanecemos aqui à disposição, contem sempre conosco. É um prazer sempre recebê-los aqui. Muito né? obrigado, tenente. E nos mantemos aí de prontidão para qualquer eventualidade, qualquer dúvida que vier a surgir. É isso, pessoal. Encerramos por aqui. Agora o tenente tem mais uma ocorrência para atender. E muito obrigado pelo acesso de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima semana.